5 filhos, daí acabou meu casamento e tudo, e casei a segunda vez e não podia mais ter filhos mesmo, né? Mas daí começou aquela vontade de ter o nosso filho, né? Porque afinal de contas todos os meus ficaram nossos e nós começamos a pensar sobre isso, mas até então não tinha nada que se pudesse fazer, porque eu tinha tido essa peritonite pós-cesárea, uma laqueadura, e enfim, mas resolvi na minha médica, minha ginecologista de muitos anos e tudo, e ver a possibilidade de reverter essa laqueadura que eu tinha feito, né? E aí que ela me disse, não, Ilza, não tem como reverter, suas trompas estão muito pequenas, mas eu tenho uma boa notícia para você. Tem um médico em São Paulo trabalhando com os bebês de proveta, né? Com fertilização in vitro, que eu nem sabia que tinha esse nome naquela época. E aí eu falei, não, Turellen, isso é lá pelo ano 2000, eu preciso resolver minha vida agora. Daí ela assim, não, é para agora, ele tá em São Paulo, trabalhando nessa área e tudo, e eu acho que você podia fazer uma consulta com ele para ver. E foi como eu comecei a procurar o Dr. Nakamura em São Paulo. Isso era 1980, mais ou menos, que foi quando ele estava começando as pesquisas. Aí nós esperamos um pouco. Meu marido foi fazer um curso na Itália, ficou um tempo lá, daí eu fui. Aí na volta nós resolvemos realmente tentar. Mas realmente os médicos não me achavam uma candidata ideal, né? Porque eu tinha tido 5 filhos, essa peritonite gigante, e tinha muita aderência abdominal, muita coisa que ia dificultar o próprio procedimento. E me deram uma cartinha para eu ir embora para casa, que eu não podia fazer nada, não tinha como. Daí eu fui bem triste para casa e tudo, e quando daria um mês eu falei, eu vou voltar lá. Daí voltei e falei, eu tenho um Deus que, apesar das dificuldades técnicas, se Ele quiser, eu saio daqui grávida. Mas então você vai ter que assinar um termo. Eu falei, assino um termo. Eu vou assinar um termo, mas eu vou tentar. E daí me coloquei na fila. E colocando na fila, tinham muitas mulheres ali tentando. Eu ouvia muitas histórias de que já tinham tentado, não tinha dado certo, tentado 2 vezes, 3 vezes. E eu dizia para elas que eu ia sair dali grávida. E aí foi indo, chegou no período em que dava para fazer a fertilização, 5 delas fizeram junto comigo, né? Mas realmente só eu acabei engravidando. Era muito complicado, mesmo no próprio mundo médico, não sabiam bem como é que era a parte de religião, né? A Igreja Católica frontalmente contra. Então, tudo isso eram coisas que dificultavam, mas para mim, dificultavam externamente. Nada que dentro de mim isso significasse medo ou receio, não. Simplesmente eu sabia que Deus ia me permitir isso e realmente eu fui. E normalmente, sabe, o medo é uma coisa que não tá no meu dicionário. E até os médicos achavam graça, depois eles falavam isso, que eu demonstrei o tempo todo que eu não tinha medo nenhum. Mas foi bem complicado do ponto de vista religioso, principalmente. A minha sogra ficou horrorizada, mas porque na verdade, os meus amigos, ninguém sabia. Sempre peço muito a Deus nas minhas orações que Ele me use na vida das pessoas. E nesse ponto, eu sinto que Ele me usou muito, porque além de tudo, eu consegui restaurar a fé em muitas mulheres, sabe? Conseguindo que elas realmente acreditassem que aquilo era possível. E toda inclusive um dos médicos é judeu e ele conta a minha história. Ele diz,
disse que o Deus dela ia fazer ela engravidar. E é verdade, porque, sabe, aquilo veio assim com tanta força na minha vida, de eu ter certeza que eu ia engravidar. E só pode ser a mão de Deus. E eu acho que eu não posso ter orgulho disso. O que eu tenho que ter é realmente muita humildade em primeiro agradecer a Deus, a filha que Ele me deu, e depois o que Ele me usou na vida dessas mulheres todas. E do ponto de vista médico também, porque até então do Brasil pouca coisa nova sai, né? E de repente foi um boom na medicina. Como assim? Como é que ele nasceu? O que que aconteceu? Como é que foi? E o Dr. Nakamura já tinha perdido uma paciente ao vivo e a cores, porque as primeiras tentativas ele fez para se autopromover, ele fez diante das câmeras. E uma delas teve um choque anestésico e acabou entrando em coma e faleceu. Então, de repente, acontecer isso foi um marco na medicina brasileira mesmo, né? E, de novo, eu te digo que tenho muita humildade e agradeço a Deus por ele ter me usado também para isso. Então, não desistir na primeira tentativa, caso não dê certo, persistir com tranquilidade, sabe, confiando que a medicina hoje avançou muito, muito, muito nesse sentido e que é possível sim ser mãe e buscar esse sonho, não abdicar dele de forma nenhuma. E a história é essa, sabe, bem simples, bem humana e regada de muito amor, né? Porque tudo isso veio. Eu tinha um amigo meu, um médico até, trabalhava comigo lá na Santa Casa, e ele dizia: Ilza, eu acredito que as pessoas escolhem os seus pais, né? Mas principalmente os bebês de fertilização in vitro. Porque é tanta busca, tanto desejo, porque muitas mulheres engravidam e falam assim: eu engravidei, mas eu não queria engravidar agora. Então já é um pontinho negativo. Ou, eu não sei se eu vou tentar, né? Não quero filho agora. Ou, sei lá, várias coisas que... E a gente não, a gente tá muito determinada a ter esse filho. Então, ele, de acordo com ele, esse desejo busca um serzinho que tá procurando um pai e uma mãe. E as escolhas são mútuas, sabe? O desejo é muito forte, o amor é muito forte. Não existe um filho de fertilização in vitro indesejado.